Bom dia, bom dia, bom dia! Bora lá! Hoje, eita, dia dos namorados, gente. O negócio tá meio que... Eu tô apoiando aqui. Aquela que mudou pra casa nova e tá apoiando aqui o negócio do celular aqui no espaço, mas vai dar certo. Bom dia, Aline maravilhosa. Quase que eu não consigo entrar hoje porque tava aqui com o celular sem conseguir carregar. Mas vamos nós. Eita, que é os dias dos namorados. Vamos conversar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui essa luz. Vamos conversar aqui um pouquinho hoje sobre amor. Também sobre amor. E o tema da nossa live de hoje é: se eu me amo, por que eu aceito tão pouco? Bom dia. Tá frio aí, Aline? Gente, que frio. Aqui também. Aqui também. Eu já tô começando a ficar rouca, que acontece logo isso comigo. Eu saí ontem, e aí eu no Uber, né? Aí eu tava assim, esse aqui não é tão quentinho, eu tava com bem quente, com uma pachimima, né? Uma echarpe muito frio, bota. E eu no Uber com frio, aí o rapaz do Uber falou assim: ah, moça, se você tá com frio, você não viu que é frio aqui, que quando eu saí ontem tava... Da hora que eu saí, 13 graus. Aí eu falei, ah, moça, pra mim já é frio. Aí ele começou a rir. Eu falei, mas já peguei até mais frio, não... Até em São Paulo mesmo já peguei mais frio, né? Mas tá frio. Aí ele ficou rindo. Eu falei, não precisa ficar mais frio, não. Tá frio sim. E ele começou a rir. Ai, meu Deus. Mas é assim, né? Comprei roupa, casaco, tipo... Isso aqui dá vontade de ficar abraçada, assim, toda hora. Mas vamos lá. Hoje, dia dos namorados... O que eu quero trazer aqui, né? O quanto a gente fica falando: ah, eu quero um relacionamento assim, eu quero um relacionamento daquele jeito, eu desejo um companheiro que me ame, que me respeite, um companheiro que entenda o meu trabalho, entenda a minha vida e tudo aquilo que eu faço, que esteja comigo, e aí a gente começa, né? Eu desejo que... O que a gente mais quer dentro de uma relação? Cada um vai desejar de uma forma, né? Vai querer de uma forma, de acordo com aquilo que acredita que funciona pra você, de acordo com aquilo que você viveu. Mas uma coisa que é muito forte, que nós seres humanos, a gente esquece de perceber, de entender que tudo aquilo que a gente deseja fora já tá aqui dentro, tá aí dentro. E a gente fica buscando fora palavras de afirmação, elogios, presentes, né? Atenção, fica esperando atenção, esperando receber um carinho. E é muito gostoso. E todos nós merecemos, sim. Aquela pessoa que chega, eu acho que isso não é pra mim, não quero mais. Não, né? Isso é crença. Bora curar a pereba que tá dizendo que você não quer mais, ou que você não merece, ou que você não precisa. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é um passo antes. E talvez o passo mais importante, que é você se amar. Que é você cuidar de si mesmo. Que é você ser atenciosa com você, amorosa com você. Que é você se elogiar, celebrar quando você conquista alguma coisa, seja ela menor que seja. Porque a gente tem esse olhar, mas não foi nada. Foi sim. Quando você não consegue algo que você deseja, ou quando algo sai errado, diferente do que você imaginou, você não se julgar, né? Você não se chicotear, não se culpar. Não de um jeito, é claro que a gente olha e pensa assim, mas o que eu posso melhorar aqui? Mas se você, que é
né? A dona do seu templo, que é seu corpo, da sua vida, das suas emoções, dos seus pensamentos. Se você, que é dono disso tudo, for cruel com você mesma, né? Não for amorosa, não se olhar com esse cuidado, quem mais vai fazer? Ninguém. E aí é nesse lugar muitas vezes que a gente se perde, que a gente deixa de se olhar, de se tratar bem. E aí sai por esse mundo aí afora procurando alguém para fazer isso por nós, mas não funciona. Por quê? Porque eu não estou fazendo por mim. E se eu não estou fazendo por mim, eu não tenho nem como atrair. É bem essa palavra mesmo. Eu não tenho nem como atrair alguém que vai fazer isso por mim. E aí, como eu não estou fazendo isso por mim, não estou nesse lugar, eu não estou vibrando assim. E aí, o que eu atraio? Pessoas que vão me dar esse pouquinho aí que você está se dando. Por isso que hoje eu coloquei na live, se eu me amo, por que eu aceito tão pouco? Porque você tem se dado pouco. E aí você está acostumada a esse pouco. Como eu costumo dizer, você está acostumada a se diminuir para caber lá nos buraquinhos que as pessoas te dão, naqueles espaços mínimos que as pessoas te dão. E aí você se contenta com pouco. O mínimo de atenção, o mínimo de um olhar já está o suficiente. E não é suficiente. Bom dia, Lu. Como foi bom dar um abraço. Ai, gente, esse final de semana a gente, né, conheceu algumas pessoas assim, outras que a gente reviu. Foi muito legal. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. E aí, a gente começa a se contentar com esse pouquinho. Porque ok, Sol, tá tudo bem. E sabe por que se contenta? Porque é esse lugar, você não conhece, você nem sabe que pode ter mais, que pode ter diferente, porque você não tá acostumada. Você não faz isso por você, né? Então você começa a parar e pensar assim, mas pelo menos ele tá comigo. Mas pelo menos eu tenho um namorado. Não, mas pelo menos, quando é casado, eu já ouvi muito isso. Mas pelo menos ele não deixa faltar nada dentro de casa. Será? Será mesmo que não falta nada dentro de casa? Será mesmo que pelo menos eu tenho um namorado? É só isso que você quer? Ou você tem medo de desejar mais, de querer mais e se frustrar? Todas as vezes que a gente fala que a gente não, tá bom assim, tá tudo bem, a gente não quer, tá? É medo. É medo de querer mais e não conseguir. É medo de desejar e se frustrar. Sabe? Então, assim, eu tô num lugar tão confortável de viver com isso aqui que eu já tenho, que o que eu faço? É melhor nem pensar nisso, isso não é pra mim. É melhor nem pensar nisso, porque vai machucar, porque eu não vou conseguir mesmo, então vai doer. Então você nem sonha, nem planeja por medo. Olha que grave isso. A pessoa nem sonha, a pessoa nem imagina que pode ter algo com medo de não ter, de se frustrar. Nem tenta. E aí vai ficando. Nos relacionamentos meia boca, no relacionamento passa anos dentro de um relacionamento no qual você nunca nem se sentiu amada. Relacionamentos amorosos, então, a pessoa fica
fica ali sem ter nenhum prazer. E prazer em todos os sentidos, tá? Que eu falo. Quantas pessoas eu já falei, até em atendimentos mesmo, que tem relacionamento e fala, Sol, eu nunca cheguei no orgasmo. Gente, isso é muito sério. Não vamos banalizar isso não. Né? Você não tem um prazer. E você dizer que tá tudo bem. Que ok, tá tudo bem. Né? Tá tudo bem, teve o ato lá, não tem problema. Não. Parem de normalizar migalhas. Parem de normalizar o pouco. Parem de normalizar o meia boca. Não sei se vocês já ouviram falar, não sei se para vocês existe essa frase, né? O meia boca. Agora agradecemos a eles. Pois é, Aline. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda. Então, assim, parem de normalizar. E eu falo de um lugar porque eu já normalizei. Eu tive relacionamentos nos quais eu me contentava com pouco. Tive relacionamento que eu era traída e eu sabia. Eu sabia. Sabe o que eu dizia na época? Mas a mulher dele sou eu. A namorada dele sou eu. Quando chega, quem tá com ele sou eu. É só um casinho, é só sexo. E, gente, naquela época era o nível de consciência que eu tinha. Era aquele entendimento que eu tinha. Só você sofria? Sofria. Mas eu tinha raiva, né? E ficava, não vai dar certo. Mas eu acho que no fundo eu não sofria. Porque se eu sofresse eu tinha saído. Mas é um lugar tão sem consciência que aí eu ficava. Porque quando algo incomoda verdadeiramente, quando a gente tá sofrendo, quando tá doendo, a gente sai. Agora precisa doer. Eu ouvi isso de uma professora minha, né? Um curso, uma formação de constelação, e ela estava falando sobre isso, né? Existem dois caminhos. O caminho da dor e do sofrimento. O caminho da dor, a palavra já fala, dói pra caramba. Dói. É como se a gente, sabe quando a gente chuta a quina do sofá e o dedo fica assim latejando e a gente xinga, fala aquele palavrão e é dor. É de latejar mesmo. Ó, o que é latejar? Pulsar, né? Quando tá doendo, quando você leva uma pancada que dói, é que o sangue tá ali bombeando. E aí dói. Só que a dor, ela vem com muita força, mas ela passa. Passa. Você levou uma pancada ali, ela passa. Pode até ficar, mas não é aquela dor latente, né? Ali de latejando. Então ela passa. Você vai, coloca um remédio, você vai e faz um curativo. Passou a dor. Agora, quando você bate, que aí você coloca o remédio, fica lá aquela coisa inchada e você fica, ai, olha, meu pé tá inchado, meu dedo tá inchado. Você fica no sofrimento, não passa. Porque você vai ficar ali naquele lugar remoendo, olhando e sofrendo. Então, sempre vão existir dois caminhos. Às vezes até mais de dois. Então, a dor e o sofrimento. Qual que você escolhe? Qual que você quer ir? Sabendo que um pode te levar à resolução, a dor tem um fim, e o sofrimento não. O sofrimento é aquele lugar de ficar lá reclamando, de ficar se colocando no lugar de vítima, de coitadinha. E o que a gente faz? A gente fica esperando que alguém venha resolver o problema, nos salvar. E dentro de um relacionamento, seja ele qual for, né? Mas aqui, falando muito do relacionamento amoroso, logo hoje, né? Dia dos namorados, eu acordei e falei, hoje é dia 12. E a gente fica esperando que o outro nos traga aquilo que você nem tem coragem de fazer por você. Ou que você
Não faz. E quando eu falo não tem coragem, não é coragem no sentido, eu tenho medo. Não. É que você não quer ter nenhum trabalho de te dar atenção, de te dar carinho, de ter momentos de prazer, você com você, momentos de autocuidado. Pra quê? Né? Pra quê ter um banho mais demorado? Pra que passar hidratante? Não tenho tempo pra isso, não. E aí, nesse lugar de eu não tenho tempo pra isso, eu vou deixando passar. E aí eu quero alguém que cuide de mim, que tenha tempo pra mim. Se tu não tem. E isso é um lugar que a gente vai e volta. Eu mesma já fui e voltei várias vezes. Porque é preciso autoobservação. Não é ficar em estado de alerta, porque o estado de alerta você tá assim, toda hora pensando no pior. Mas é um lugar de presença. E só a presença faz com que a gente se auto-observe e perceba aquilo que eu não tô fazendo por mim. Então assim, eu não quero um relacionamento que me critique. Porque meu namorado me critica, porque meu marido... Eu tenho um cliente no individual que tá bem nesse processo com o marido, né? Tudo ele critica, né? Ela traz. Só que ela também faz isso com ela mesma. Então a gente chegou, eu tava conversando e eu falei assim, tá. Ela se contou a situação e eu falei, você percebeu que você tá fazendo igual ao seu esposo? Só que em outra situação. E com ela mesma. E aí ela parou e pensou, putz, só a verdade. Porque a gente não... É mais fácil olhar o que o outro tá fazendo comigo ou o que o outro não tá fazendo. Só que eu não paro pra observar o que eu não tô fazendo. E aí nesse lugar eu vou aceitando um pouco, porque eu nem sei o que é o muito. Só que mais uma vez eu deixo a pergunta que tá sendo o tema dessa live. Se pergunta, se eu me amo, por que eu aceito tão pouco? Por que eu tenho me contentado com coisas pequenas, passageiras, com coisas que nem me acrescentam? Se pergunta. Bom dia, Dani, Janice, Jaqueline, sejam bem-vindas. E aí, a Dani tá aqui. Dani Marques, maravilhosa. Já escutou muito, né? A gente teve um tempo que a gente se atendia uma a outra, né? A gente fez um movimento aí. E como era cada percepção que a gente tinha, que a gente nem tava percebendo. Então, às vezes, sozinha, você não vai perceber. E talvez você precise chegar para alguém, não uma amiga, uma terapeuta, seja o que for, para perceber isso. Porque precisa estar num momento de muita presença para você entender, perceber o que você está repetindo ali, né? Os movimentos, os padrões repetitivos que eu venho fazendo na minha vida, que estão sempre atraindo o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de situação. Quais são? Quais são esses padrões que vêm se repetindo na sua vida? Quais são os relacionamentos? Sabe aquele relacionamento que só muda o nome e o endereço da figura? Mas a situação é a mesma? Quando você começa uma relação, quando você vê, tá a mesma coisa de antes. Então, o que é que você tá fazendo para repetir padrões na sua vida? Mas eu não sei. Muitas vezes você não sabe mesmo, é inconsciente. Na maioria das vezes, até que você traga consciência. É o invisível mesmo. Porque se fosse só racional, se fosse só, eu sei, eu não faria. Se eu sei que aquilo eu não quero mais pra mim, né? E eu sei como fazer diferente. Sou uma pessoa inteligente, adulta. Tenho habilidades, né? Tenho ali, eu sei fazer, tenho competência, habilidade, tenho inteligência, tenho tempo, né? Tô ali com braço, visão, perna, fala, tudo ok. Se eu tenho tudo isso, por que ainda eu não consigo fazer? Ou por que ainda eu continuo fazendo desse jeito?
desse jeito que eu não quero mais, desse jeito que não é bom pra mim, desse jeito que não tá trazendo nada de bom pra minha vida. Por quê? Se questionem. Se percebam. Não é normal ter uma vida ruim. Não é normal ter um relacionamento ruim. Não é normal viver num trabalho que você não gosta. Não é normal. Só que a gente tem uma tendência a normalizar. Porque eu olho pro lado, tá tudo certo. Minha amiga tá vivendo a mesma coisa que eu. Minha mãe viveu, né? Minha irmã, minhas tias, meus primos vivem tudo a mesma coisa. Os meus amigos mais próximos estão vivendo a mesma coisa. Então, na minha cabeça, é normal, porque tá todo mundo vivendo a mesma coisa. Mas não é. Não é normal eu ter um relacionamento e aquela pessoa falar, mandar mensagem e vem, porque você é linda, maravilhosa, e eu tô com saudade, não sei o quê. Mas toda vez que é pra ver você, tem uma desculpa. Você passa um mês, sei lá, você tá num relacionamento, um namoro, mesmo que seja recente, um mês ali com a pessoa lhe viu 2, 3 vezes. É esse relacionamento mesmo que você quer pra você? E logo no início de namoro, né? Eu tava conversando com uma menina que ela tava dizendo que conheceu um rapaz. E aí logo que conheceu já pediu em namoro e não sei o que. E começaram a namorar e tarará. E ela viajou, ela tinha uma viagem pra fazer. E aí, desde que voltou dessa viagem, viu ele uma vez. E sei lá, tem 2 meses. Aí na semana trabalha e no fim de semana sempre ele diz uma coisa. É não sei quem que fica doente, é não sei o que ele tem que trabalhar, é não sei o que lá. E aí ela falou, só o que você acha? Eu falei, bem, o que é que você acha? Não, eu acho que é por causa do trabalho dele, não sei o que, tarará. Eu falei, beleza. Você quer um relacionamento assim? Que a pessoa não tem tempo, que só tem tempo pro trabalho? Independente se ele tá mentindo, se é, né? Que ela falou assim, às vezes eu acho que ele tá mentindo, porque não é possível ser que todo fim de semana tem um negócio. E eu falei assim, vamos, né, pegar a primeira opção de que, ok, é o trabalho dele e que a pessoa ficou doente, ele teve que cobrir a pessoa e no outro dia foi não sei o quê. Você quer um relacionamento assim? Que a pessoa trabalha de domingo a domingo? Porque é isso que ela falou, né? Ele tem um movimento que é online ali, então ele sempre tem que ficar online. E aí, no fim de semana, ele pega uma pessoa, paga uma pessoa pra fazer. E nesse movimento a pessoa tava doente, parece. E eu falei, então assim, você quer ficar assim? Nessa relação? Porque podem outros fins de semana a pessoa também ficar doente. Outros imprevistos podem acontecer. E essa pessoa sempre vai ter que estar... Gente, é de domingo a domingo, online. De, sei lá, 5, 6 horas da manhã até 9 da noite, ela falou. Então, é uma escolha. Você quer viver um relacionamento no qual você sempre tá sozinha e que a pessoa não tem tempo nem pra você? E aí são escolhas. É o trabalho dele, você precisa entender. Começou o namoro agora, 1 mês e meio, sei lá, 2 meses. Então, tudo na nossa vida é escolha. E aí, não, putz, eu me amo, eu quero um relacionamento assim, 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 eu quero um relacionamento que a pessoa tenha tempo pra mim, eu quero um relacionamento porque eu quero ter alguém por perto pra fazer coisas juntos. E aí você vai entender se aquele funciona pra você ou não. Porque senão você entra nesse lugar. Ela não quer, aí depois ela falou, putz, só verdade, eu não quero. Se você não quer e você tá num relacionamento assim, você acha mesmo que essa atitude é uma atitude de amor próprio? Olhando assim friamente, você acha que essa pessoa tem se cuidado, tem se amado? Se tá se contentando com isso, com tão pouco? Não. Então, mais uma vez, voltamos ao tema da live. Se perguntem.
Se eu me amo, por que eu aceito tão pouco? E qual a área da vida de vocês? Quem tá aqui na live? Quem tá aqui presente? Jaqueline, acho que a Aline, a Luana. Aonde? Vamos fazer um exercício rápido. Aonde na sua vida, em qual área, trabalho, ou não precisa ser só um relacionamento amoroso, mas pensa, aonde na sua vida você tá aceitando pouco? Coloca aqui pra mim, no chat. Não precisa entrar em detalhes, tá, gente, se não quiser, mas sei lá, no trabalho, no relacionamento, enfim. No dinheiro, porque às vezes você sabe que pode receber mais e não recebe, e não vai. Aline, vamos lá, Aline. Escreve aí. Ou não, só tô de boa. Tô bem, não tem nenhuma área da minha vida que eu tô aceitando pouco. Escreve aí pra mim ver. Faz um exercício bem rápido, se pergunta. A resposta você sabe. Qual a área da sua vida que você tá aceitando pouco? Escreve aqui pra mim. Ou tudo bem, né? Só tô de boa. Tô muito boa, eu não tenho nenhuma área da minha vida que eu tô aceitando pouco, não. Tô de boa. Tá tudo certo. Parabéns, né? Quem tá nesse lugar. Quem tá nesse lugar, às vezes no trabalho, é um orar e vigiar. Ó, a Aline colocou às vezes no trabalho. Aline, é ficar em estado de alerta, né? Não ficar, é isso que eu digo, não ficar nesse estado de, será que vai acontecer? Não ficar no estado de alerta, mas é atenta. Atenta, quando eu quero dizer atenta, é estado de presença. Ficar presente naquilo que você tá fazendo. Nas amizades. Júlia, eu preciso... Ô, Júlia, manda uma mensagem pra mim, que saudade de você. Gente, Juliele Fernandes tá aqui. Aline, você lembra daquelas fotos que você fala, só as fotos que você tava de cabelo rosa, que é tão bonita, aquelas fotos foi a Júlia que fez. Fotógrafa maravilhosa. Primeiro ensaio que eu fiz na vida foi a Júlia, mas nem foi aquele de cabelo rosa. O primeiro, a gente foi uma que eu tô loira. A gente foi pro centro lá de Natal fazer umas fotos na rua. Gente, eu me senti muito maravilhosona. Foi a primeira vez e eu falava, não vou conseguir não, porque eu não sabia fazer, fazer pose pra mim, não. Tem que ser pros outros, né? Quando era foto com todo mundo, eu fazia. Não lembro qual foi o ano, mas eu acho que foi... e antes dela foram as fotos, eu tô loira, com macacão jeans, a gente fez no centro da cidade, numa rua bem histórica que tem em Natal. E depois a gente fez na praia, assim, são fotos lindas. Eu tenho até um álbum mesmo. E acabo falar nisso, eu nem trouxe ele de Natal, ia até trazer. E eu lembro demais que... E tem tudo a ver com o tema da live até. Na época, foi logo depois que meu irmão faleceu. Eu não lembro... Foi no... Eu acho que foi em julho. Eu lembro assim, que foi no meio do ano. Não vou lembrar. O do rosa foi 2022. Foi 2021. Julho de 2021. Que meu irmão tinha falecido no início do ano e eu fui fazer essas fotos depois. Eu lembro demais. E eu com vergonha, assim, e tal. Depois eu me soltei. E são fotos lindas, lindas, lindas. Eu até vou trazer o álbum que tá lá em Natal. Eu não trouxe. Mas, Júlia, manda mensagem pra mim, vou mandar mensagem pra você, pra gente conversar. No Beco da Lama, exatamente. No Beco da Lama, que é um ponto bem histórico que tem em Natal. Muito linda, a rua linda. Foi exatamente. Depois a gente fez o corporativo, que aí foi quando eu ia já pra Europa. Vou chamar você. Você tá em Natal ou tá em Recife? Depois eu vou chamar você pra gente conversar. Você é a cara da confraria, dona de mim, né, Aline? Diga aí pra Júlia. Júlia já é dona de si. A Júlia maravilhosa, que ela tem a audiência dela, chama de deusa. Então vamos lá. E nesse ensaio que eu fiz, gente, inclusive, era um lugar que eu estava precisando resgatar. Essa pergunta estava habitando a minha vida. Se eu me amo porque eu aceito tão pouco. Eu estava bem nesse lugar de aceitar pouco. E aí o que acontecia? Eu entrava num espaço de me diminuir, porque era onde eu tentava caber.
sabe? Não era assim, ao invés de eu procurar lugares maiores, e quando eu digo lugares maiores, são pessoas que me valorizam, relacionamentos, né? Com pessoas que realmente me percebiam quem eu era. A Aline escreveu aqui, às vezes no trabalho, né? Eu aceito pouco. Então, nas amizades. Então, assim, ao invés de eu ir para amizades e procurar clientes que, de fato, valorizam o meu trabalho e pagam um valor justo pelo meu trabalho, eu fazia o inverso. Nessa época, eu também ainda era CLT. Mas eu tava em relacionamentos, cara, era muito pouco que eu aceitava. Mas era muito pouco. Era culpa do outro? Não, era minha. Minha responsabilidade. Porque eu aceitava. A outra pessoa não tava me empurrando goela abaixo, como eu costumo dizer, aquele relacionamento, aquela situação. Não. Eu é que tava aceitando. Eu que aceitava. E eu já vivi todas as fases de relacionamentos, inclusive. Mas era um nível de inconsciência que muitas vezes é ok. E não é assim, meu passado. Não, eu honro tudo que eu fiz. Tudo que eu vivi. Porque foi aquilo tudo que trouxe, né, me trouxe pra esse lugar. Eu tive relacionamentos que, tipo, eu tava nem aí. Eu só queria ficar mesmo e não tava nem aí. Não queria saber se a pessoa era comprometida, se não era, não tava nem aí. Só que naquela época, pra mim, eu nem tinha noção que eu aceitava pouco, porque pra mim era ok, eu tava nem aí. Tipo, eu quero viver, me divertir. Só que quando a gente vai ficando nesse lugar de eu não tô nem aí, tá tudo bem, é quando não tá bem. Só que a gente coloca isso, né, do tá tudo bem, por quê? Porque eu tenho medo de acreditar que pode ser diferente e não ser. Eu tenho medo de pensar que eu posso ser feliz e eu não conseguir, e me frustrar. Então já tá doendo, tá ruim, mas eu tô acostumada. Então eu não vou catucar aqui a pereba não, pra não doer mais. É bem esse lugar que a gente fica, é bem isso que a gente faz. Só que eu te digo aqui, se você continuar onde você tá, é pior. Por quê? Porque você tá anestesiado. Sabe aquele modo automático sobrevivência? Isso não é viver. É o que contaram. É a mentira que contaram pra gente de que é sobreviver, porque é normal, porque tá todo mundo vivendo igual. Não é normal ter relacionamentos ruins. Não é normal viver no perrengue. Viver só pra pagar a conta. Não é normal. As suas contas você vai pagar no meio do caminho. Porque é óbvio, o seu salário, seja CLT que recebe salário, seja empresário, empreendedor que tem um Prolabore, né? Seja o lucro, seja o que for, ele vai pagar as suas contas. Mas é no meio do caminho. Quando eu digo no meio do caminho, é o que você está fazendo nesse caminho. O que você está vivendo? O que você está usufruindo? Ou você já recebe, tipo assim, se eu fechar esse cliente aqui, sei lá, R$1.000, um exemplo. Aí R$1.000 eu já vou pagar tão coisa. Cara, a pessoa já faz já destina o dinheiro antes de receber, você já destina o dinheiro para a conta XY. Quem nunca? Eu já fiz isso. Antes de receber, você já destinou. Aí o que a gente faz? Muitas vezes não recebe. Porque a gente congela aquele resultado. Gostei, Aline. Júlia, a Aline botou aqui, Deusa, vem ser dona. É bem isso. Adorei, Aline. Adorei essa... Vou mandar mensagem pra Júlia já falando isso. E assim, e aí aquele lugar que eu vivia, que era comum pra mim. Mas não é normal. E aqui vou falar bem sistêmico. Não é porque eu vi minha mãe vivendo a mesma coisa, a minha irmã também, as minhas tias, que eu preciso viver a mesma coisa igual. Muito pelo contrário.
Eu tenho poder de escolha. Só que sim, é difícil quando eu vejo todo mundo vivendo a mesma coisa. É difícil sair, porque é a minha família, é de onde eu vim, é a qual eu pertenço. E a maior necessidade de nós seres humanos é pertencer. Então eu tenho mais necessidade de fazer parte de algo, de um grupo, de algo, do que ganhar dinheiro. E aí, quando eu começo a fazer dinheiro ou viver um relacionamento, sabe aquele relacionamento bacana, que todo mundo elogia, e aí você vê que ninguém na sua família viveu, você começa a ficar igual uma doida, criando coisas na cabeça para se sabotar. Aí a hora que vem a sabotadora, aquela vozinha aqui, que fica no seu ouvido, dizendo, isso não é pra você não? Está muito bom pra ser verdade? Presta atenção. Ele vai te trair. Ou, será que fulano vai pagar? Não, mas será que eu compro tal coisa? Porque se o dinheiro faltar, a gente começa a fazer a gente faz assim, ó, um monte de história na nossa cabeça, que a cabeça parece que vai explodir. Sabe aqueles desenhos que ficam as fumacinhas assim na cabeça, quando a pessoa tá pensando? É daquele jeito que fica. É daquele jeito. A gente fica igual as doidas, com a cabeça assim, ó, fumaçando, e a gente faz com que aquilo que tava dando certo dê errado. Porque eu sou leal ao meu clã familiar. E todos aqueles que vieram antes de mim, e que se eles não viveram algo muito bom, eu também não posso. Quem sou eu? É isso que vem. Só isso é consciente? Não. Se fosse era bom que a gente resolvia. É no inconsciente. É invisível. Como a gente fala, né? São lealdades invisíveis que eu não sei. Sabe aquele dinheiro que eu recebo, aí eu recebo um dinheiro extra, sei lá, ou alguém tava me devendo fazer tempo que não me pagava, vem lá e me paga. Aí eu recebo o dinheiro aqui, no outro dia, a geladeira quebra. No outro dia o meu carro quebra. Ou eu fico doente. Aí eu digo que eu quero um relacionamento com uma pessoa bacana, assim, que me ame, que trate bem, não sei o que. Aí eu conheço a pessoa. Eu falo, eu quero conhecer alguém logo que me conheça, chegue e diga logo que quer namorar, que quer um relacionamento sério, não sei o que. Aí eu conheço, aí a pessoa passa, sei lá, uma semana, um pouco de dias, faz, vamos namorar? Aí eu falo, ixi, mas já, tem alguma coisa estranha nessa pessoa. Aí a pessoa começa a me tratar bem, eu falo, não, o que essa pessoa quer em troca? Nós estamos condicionados àquilo que é ruim, aquilo que eu já estou acostumado. E aí, estar em lugares com pessoas que ganham mais do que eu, que têm relacionamentos legais, né? Não me deixa aí. É como se eu pensasse assim, não, isso não é pra mim. Como se eu pensasse, não, é assim mesmo que a gente pensa. Não é pra mim. Isso é muito pra mim. E aí eu vou só, eu dando passinhos para trás. Ficando lá atrás. E me contentando com pouco. E aí a gente volta no tema da live. Se perguntem. Se eu me amo, por que aceito tão pouco? Se você se ama, por que você aceita tão pouco? Por que você tem aceitado viver no perrengue? Viver passando dificuldade? Ganhando dinheiro só para pagar a conta e ainda devendo? Por que você se contenta ficar com relacionamentos que as pessoas mal te mandam uma mensagem? E tô falando de todos os relacionamentos. Sejam amorosos. Por que você se contenta em ter clientes que ficam pechinchando e diminuindo o seu trabalho? Por quê? Isso é uma auto-pergunta, porque tem uma resposta aí dentro. Todas as respostas estão dentro de nós. Se perguntem, se questionem. Não é normal, gente. Pode ser comum, mas não é normal viver uma vida de merda, uma vida medíocre. E medíocre é mediana, viver na média. Por que você não pode sair da média? Por que você tem que viver na média? Ou abaixo da média? Se perguntem, se questionem. Quando eu comecei a me questionar, eu falei, cara, eu não quero mais essa vida de merda.
Eu não quero mais. Eu não escolho mais isso. E eu comecei a me perguntar, tá bom, Deus, me mostra aqui. Quem são as pessoas que eu preciso falar? Quais são os lugares que eu preciso ir? Quais são as pessoas que eu preciso me conectar que vão me fazer sair desse lugar de merda que eu estou, que eu não quero mais? Foi assim mesmo que eu comecei a me perguntar. E foi assim que no dia seguinte eu conheci a minha mentora, que até hoje, honro Sabrina Bogiani, que me fez conhecer uma vida que eu nem sabia que podia ter. Eu nem tinha mais sonhos, pra falar bem a verdade. Sabe como foi que eu fiz uma lista para um relacionamento amoroso? Eu nem sabia o tipo de homem que eu queria, o tipo de relacionamento que eu queria. Eu só sabia o que eu não queria mais. E eu escrevi o que eu não queria. Não quero mais viver isso, isso, isso. Eu não quero conviver com pessoa que faz isso, isso, isso. Eu escrevi não quero. Quando eu escrevi aquilo, foi me dando clareza do que eu queria. E às vezes você pode estar aí dizendo, só, mas eu nem sei o que eu quero. Nem sei mais se eu quero sonhar ou o quê. Escreve o que você não quer mais. O que tem hoje na sua vida que tá insuportável, que tá incomodando. O que você quer tirar da sua vida? Começa por aí. Bom dia, Milena, maravilhosa. Deixa eu ver o que a Aline botou aqui. Eu cocriei isso. Disse que quando conhecesse meu próximo namorado ia casar logo, porque ficar namorando muito tempo não dá certo. E em 2 meses fomos morar juntos. É isso, Aline. Mas aí, você cocriou e foi. Mas às vezes a gente faz isso, aí se assusta. Aí fala assim, vamos morar junto. Aí fala, ixi, mas já. Será? Tem alguma coisa estranha. Eu já fiz isso. Né? Eu quero conhecer alguém que já me conhece, eu já quero namorar. E a pessoa me conhece e fala, vamos namorar? Eu falo, mas já. Eu já fiz isso. E a mesma coisa, às vezes, eu quero um cliente X, não sei o quê. Aí a gente faz assim, você escreve o cliente ideal. Não sei aqui se todo mundo é empreendedor e tal, mas você escreve o cliente ideal. Meu cliente ideal é aquele cliente que, no caso, eu terapia. Eu sempre falo assim, aquele cliente que, eu falo isso na confraria para as meninas, tem que ter coragem e disposição para cutucar as perebas, né? Para entrar no autoconhecimento. E eu falo que era aquele cliente disposta. Disposta a mudar, a sair da vida que ela tá, né? A crescer. E a cliente que tá disposta, ela paga o preço. Preço financeiro que eu tô falando também. Porque eu dou o meu melhor. Eu mostro o meu trabalho. E do meu trabalho eu garanto. Esse lugar também. Só é arrogante. Não. Eu sei o quanto eu fico sentada na cadeira estudando, o quanto eu já fiquei, o quanto eu investi em dinheiro, em tempo, em conhecimento. Eu sei o que eu tenho aqui dentro. Então, os meus 50%, eu faço 100% dos meus 50%. Os outros 50% é o cliente. Então, eu sempre falo, eu quero um cliente que esteja disposta a viver o processo. Porque é um processo, é um passo de cada vez. Aí eu escrevo tudo isso. Aí eu tô com uma cliente que no outro dia manda mensagem pra mim e fala assim, Sol, eu vou sair da confraria, ou sei lá, eu não vou mais fazer o processo. Aí na hora você fica arrasada, né? Como assim, né? A pessoa não quer mais, por quê? Ou por causa tem a questão financeira. Só que você não desenhou o cliente ideal? Se aquela pessoa tá saindo, ela não é essa cliente ideal. Ela não está disposta. E eu tô falando no meu exemplo. E é o que a Aline traz aqui. Eu falei, o próximo namorado eu quero casar logo. Não quero ficar só namorando, não. Em 2 meses for morar junto. A gente cocria pro bem e pro mal. Pro bom e ruim. Então, sejam intencionais. Comecem o dia de vocês. Aproveite quem não fez hoje, 8h18. Quem não fez, o que você deseja para esse dia de hoje? 12 de junho de 2025. Intencionalidade. Sejamos mais intencionais. Que aí a gente acaba não se contentando com pouco. É esse o lugar. Então, se perguntem, se eu me amo, por que eu tô aceitando tão pouco? A Júlia botou aqui, né? Que tá aceitando pouco em todas as áreas. Por quê, Júlia? Por quê? E aí eu acho que a Milena não tinha chegado. Eu fiz a pergunta que eu coloquei assim. Se pergunta, em qual área da minha vida eu tô aceitando pouco? E aí se perguntem. Por quê? Em qual área, né? Aí pergunta, qual área da vida? E por quê?
nada é impossível. Agora a gente precisa se questionar. E precisa entender o que precisa fazer. Me acostumei. E você acha que você merece viver nessa zona de conforto? Que não é confortável nada. Zona de conforto só tem um nome, mas não é confortável. Porque você tá provavelmente muito pé da vida. Muito pé da vida porque tá nessa vida. É difícil, né? Mas porque você tá acostumado. Exatamente. Tudo que é aquilo que é costume, que eu aprendo, eu tenho que aprender. Não é que é difícil desconstruir. Muda a percepção. Eu preciso aprender a viver diferente. Quando a gente nasce, a gente nem anda. A gente aprende a andar. A gente aprende a correr. A gente aprende a falar. A gente entra na escola, a gente aprende a escrever, a ler. Aí a gente vai passando, né? De nível ensino médio, universidade. E a gente vai aprendendo. Quando a gente vai entrar no campo profissional, eu aprendo uma profissão. Um fazer, né? A Júlia é fotógrafa, você aprendeu. Então não é difícil desconstruir. Eu só preciso aprender uma nova coisa. Um novo modo de viver. E como é que é um novo modo de viver? Eu preciso aprender a fazer diferente. Só que a gente chega no lugar quando adulto que a gente acha que sabe tudo. A gente não quer aprender. E aí se eu coloco na minha cabeça, mas é muito difícil desconstruir. Vai ser difícil pra caramba. Agora, se eu digo, ok, eu me acostumei a viver assim, mas agora eu não quero mais. O que eu preciso fazer pra sair daqui? Talvez é alguém que eu preciso pedir ajuda? Ou o que eu preciso ler, um livro, um curso? Faz. Vai lá e faz. É uma zona de acomodação, exato, Milena. Só que essa zona de acomodação é uma merda. Gente, ninguém vem me dizer, eu tô falando porque eu já estive nesse lugar. É ruim. Não é bom. A gente tá puta de raiva com a gente mesmo. Porque tá nessa zona de conforto aí. Acomodada. Acostumada. No pelo menos. Oi, Bia, tá frio, né? Aqui também. Então não se contentem com pouco. E aí se pergunta, se eu me amo, por que eu aceito pouco? Ou talvez você não se ame. E aí se você não se amar, ninguém mais fará. Ninguém mais vai fazer isso por você. Então, como sempre, peguei uma cartinha, ela pulou. Na verdade, eu não peguei, ela pulou. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Pratico amor e bondade com todas as pessoas, incluindo comigo. Talvez mostre bondade às outras pessoas, mas e a si mesma? Complete esse pensamento. Bora lá, todo mundo? Uma maneira de eu ter mais bondade para comigo mesma é... Se pergunta. Uma maneira para eu ter mais bondade comigo mesma é... O que vem aí? Como é que você pode ser mais bondosa com você mesma? E aí entra o tema da live. Uma maneira de eu me amar ainda mais é... E pode ser tomar um café. Pode ser fazer um curso. Pode ser entrar na terapia. E pode ser, segunda-feira, tá no workshop Quando o Amor Te Tira de Você. Segunda-feira à noite, às 19 horas, a gente vai estar no Zoom. Workshop para relacionamentos. Quando o amor te tira de você. E eu te pergunto, quando o amor tá te tirando de você? E a gente vai fazer uma vivência sistêmica. Vou juntar um conto da Clarice, né, das mulheres que correm com os lobos. E vou trazer a visão sistêmica com esse conto, né, que é o conto da mulher esqueleto. Quando a gente se perde da gente para se amar. Então, quem quiser participar, ainda dá tempo de se inscrever, vai ser online, 19 horas. E você vai comprar o seu ingresso, né, a sua participação e vai poder chamar alguém. Você pode dar para essa pessoa ingresso duplo. Ou, só tem uma amiga que quer ir junto. Divide o valor do workshop com ela também. Você compra e depois manda mensagem para mim. Lá, quando você entrar, já vai ter o link para você comprar e adicionar outra pessoa.
Combinado? Então vamos lá, ó, pensem aí. Ó, a Bia escreveu: respeitar meu tempo, não dizer sim pra todo mundo. A Aline, não me criticar. E tomem isso pra vocês, escrevam, deixam visível, deixa assim visível, sabe? Muito visível assim, tá? Júlia, eu vou te chamar depois da live. Bom dia, Milena. Gente, bom dia. Aproveita o dia de hoje e hoje é dia dos namorados. Não é porque você tá sem namorado, tá solteira, que você é menor ou inferior do que ninguém. Pense nisso. Agora, eu quero um relacionamento. O que é que você tem feito para ter esse relacionamento? Eu quero alguém que me ame. Você tem se amado? Eu quero alguém que me respeite, Sol. Você tem se respeitado? O amor que você busca fora começa aí dentro de você. Primeiro relacionamento que tem que ser saudável é o que você tem com você mesmo. Então pare e pense se você tem esse relacionamento saudável com você. Combinado? Que nós façamos dessa quinta-feira a melhor de nossas vidas até agora. Próxima quinta-feira estamos aqui de novo, às 7h30 da manhã, 7h27 da manhã, no Momento Dona de Mim. Tá bom? Beijo pra todo mundo.